O Fluminense vai jogar e eu espero ficar louco da cabeça após a partida, mas louco da cabeça de felicidade. Fluminense vai a São Paulo, já está em São Paulo para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. E tudo que você precisa saber sobre esse jogo de volta da semifinal, que pode prover para nós um Fla-Flu na final da Copa do Brasil, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor e dá essa moral aí pra gente poder falar um pouco sobre Fluminense no jogo de hoje. Mas a gente começa, na verdade, falando sobre OneFootball, exatamente. OneFootball, aplicativo de futebol que você pode fazer o download usando o link que está aqui embaixo na descrição. Esse aplicativo vai ser essencial para você hoje, para você ter dentro do seu celular alguma coisa sinalizando cartão amarelo, sinalizando gol, alguma coisa de repente que você está numa festa, está em algum lugar que não está conseguindo ver o jogo. A partida de hoje, ela vai ter a transmissão, vai estar até mais fácil de você assistir. Porque ela vai ter a transmissão do Sport TV, do Sport TV, do Premiere, né? Então, pra quem não tem ali o Premiere, ou pra quem só tem o Premiere, né? Que comprou igual eu fiz, inclusive, pela Globoplay. E pra quem só tem pela internet, o Casimiro vai fazer a transmissão lá no canal dele na Twitch, tá ligado? A transmissão que teve contra o Atlético Paranaense, que você teve lá que deixar o sub, etc. Então, se você fez isso, você assiste de graça lá no Casimiro. Óbvio, né? Você tem que deixar o sub lá pra ele. Então, se você já deixou o sub pro jogo contra o Atlético, você deixa agora de novo e assiste. Lá vai ter Thiago Neves, inclusive na transmissão lá do Casimiro. Mesmo se você não for assistir o jogo, passa lá no pré-jogo e dá uma moral, porque com o Thiago Neves vai ser bem legal. 8 horas da noite, esse é o horário da partida entre Corinthians e Fluminense. Jogo de número 118 na história. 42 vitórias pra gente, 34 empates e 41 vitórias pra eles. Em 11 jogos lá na Arena Corinthians, desde que foi inaugurada, foram 11 partidas que o Fluminense jogou lá. O Fluminense fez o placar que classifica 3 vezes, 3 de 11, ok. E empatou outras 2, ou seja, o Fluminense não é um bicho-papão, como é o Allianz Parque, por exemplo, pra gente, esse estádio não, dá pra classificar. Bem, vamos lá, a gente começa falando sobre o jogo também, né, já falei obviamente sobre o jogo, mas agora falando especificamente sobre o cenário todo, é a nossa chance de título na Copa do Brasil, é a nossa chance de título em 2022, além do que já foi o Campeonato Carioca, é a nossa chance de transformar essa final de Copa do Brasil na maior final da história, porque Flamengo e Fluminense, até abri essa discussão lá no Twitter, pra mim um Fla-Flu em 2022 seria a maior final da história da Copa do Brasil. Sei que tiveram grandes finais de Copa do Brasil até 2012, mas era uma competição bem menor, sem os times da Libertadores. Por exemplo, Flamengo e Fluminense estavam na Libertadores esse ano, fazem boas campanhas no Brasileirão. E é o maior clássico do Brasil. Então, você tem ali algumas finais que foram muito boas aí, 2014, 2015, mas acho que o Fla-Flu já abriria como uma final da história. No ano passado, a gente amargou o que seria uma das maiores semifinais da história da Copa Libertadores da América. A gente amargou o gosto de o Flamengo se classificar na quarta e a gente cair pro Barcelona de Guayaquil na quinta-feira e não fazer aquela semifinal Fla-Flu. Óbvio, não vou comparar cair pro Barcelona na Libertadores do que cair pro Corinthians na Copa do Brasil. Óbvio que é muito pior você cair pro Barcelona, né? Mas ainda assim é algo que decepcionou muito e a gente não quer sentir de novo. Essa final também vale 25 milhões de reais, no mínimo, porque essa é a cota de vice-campeão. Então mesmo se a gente for pra final e perder, a gente leva 25 milhões de reais. O título vale 60 milhões de reais. Então assim, transformaria esse, além de tudo, num dos anos mais vitoriosos da história do Fluminense, considerando que os títulos nacionais existem desde 1959, ou seja, muito tempo, e a gente só ganhou um título nacional e um estadual no mesmo ano 2 vezes, 84 e 2012. Então, ainda teria o peso de ganhar sendo clássico, que foi igual ao 84, que a gente ganhou do Vasco na final do Brasileirão. Então, assim, seria um dos maiores anos da nossa história. Basicamente, o confronto tá assim... É um jogo único com o mando deles. Por quê?
Se empatar, vai pra pênalti. Quem ganhar, se classifica. Inclusive, sobre empate e pênalti é algo que, por sinal, me dá medo. Porque quem bate pênalti, além de Ganso, só um jogador nessa temporada inteira fez um gol em cobrança de pênalti. E ele tá suspenso. Por sinal, falando nele, vamos falar de bola em campo. Bola em campo na área e a gente fala sobre escalação. Eu vou botar aí já a escalação na tela, principalmente aqui, ó, tá aqui do lado na tela a escalação que é provável. Mas eu diria que nesse momento, eu diria que tem 90% de chance da gente ver essa escalação aqui uma hora antes do jogo na Neoquímica Arena. Fábio, Samuel Xavier, Nino Manuel, Caio Paulista, Felipe Melo, Iago Felipe, John Arias, Ganso, Matheus Martins e Germancano. E por que isso, Gabriel? Bem, vamos lá. A maior discussão que se vai ter é Felipe Melo, Wellington, Martinelli, enfim. A dupla de volantes, na verdade, mas principalmente a posição de primeiro volante. Nenhuma dupla agradaria, considerando que a gente tem... Vamos ser realistas aqui. O Alexander não viajou. Mas o Calegari não tinha chance. Eu tô correndo o risco de virar um grande meme aqui, mas assim, convenhamos, né? Não tem lógica Calegari do nada, sem jogar aí 200 anos, nunca testado por Diniz nessa posição. A última vez que tendo atuado a Vera, assim mesmo, nessa posição, tendo sido no final do ano passado, Calegari se jogar do nada de volante agora, tá? Então beleza, vamos excluir essa hipótese. A gente teria as opções Felipe Melo, e aí já pensando com a cabeça de Diniz, tá? Felipe Melo, Wellington, Martinelli e Iago. Nenhuma dupla agradaria todo mundo, mas acho que a dupla que menos teria reclamação seria Martinelli e Iago, né? Martinelli fazendo a primeira volância. Só que na cabeça de Fernando Diniz, Martinelli disputa a posição com o Iago Felipe, com o Nonato, né? Que já saiu. Então, não vejo como possibilidade isso assim, não. Pode ser acontecer, vai ser uma surpresa de Diniz. Quem já foi muito utilizado nessa posição de André foi Felipe Melo, o jogador que mais atuou na posição de André. Porque se a gente lembrar, com o Diniz, né? Porque o Wellington atuava junto com André. Não atuava na posição de André, mas atuava junto com ele. Então, Felipe Melo já foi utilizado algumas vezes substituindo André. É a primeira opção de Fernando Diniz para aquela posição. E dentre as opções oferecidas aqui que eu falei, o que eu vou ver de positivo em escalar Felipe Melo? A liderança... A disposição, é um cara ali na disposição, a experiência, não vai sentir um jogo na Neoquímica Arena lotada, como por exemplo seria um maior problema pra mim de Martinelli, mas é óbvio que quando eu falo do positivo eu vou lembrar do negativo, que é maior pra mim. A mobilidade vai fazer muita falta, ainda mais num campo que normalmente vem muito molhado, ainda corre o risco por causa do frio de estar ali bem mais molhado naturalmente. É uma grama muito rápida, é um jogo que flui e corre muito rápido. E isso é uma marca também do Corinthians. O ataque dele se movimenta muito, você não tem um Jô, por exemplo, que é aquele centroavantão paradão, não tem um meio... Até o próprio Renato Augusto não é um jogador de ficar parado o tempo todo, é um jogador que também se movimenta, não é o mesmo ritmo, mas se movimenta. Então, isso complica muito com o Felipe Melo. Melhoraria com o Wellington? Não. Então, esse pra mim é a definição para dentre as opções oferecidas, que que são, né? Wellington ou Felipe Melo? Felipe Melo. Martinelli ou Iago? Iago. Ou seja, dentre essa cabeça do Diniz, que não pode botar Martinelli e Iago, acho que essa é a melhor opção mesmo, considerando os dois. Na saída de bola... Pra mim, vem o grande temor nosso. Gabriel, por causa do Diniz, você que não é o cara que fala que saída de bola, etc. Sim e não. Porque se a gente for olhar com calma, os grandes times aí, as grandes pedras no sapato de Fernando Diniz nos últimos jogos, e até se a gente voltar um pouquinho mais, foram os times que destruíram a saída de bola do Fluminense. Leia-se, Atlético Paranaense e Internacional. Os últimos 2 jogos que o Fluminense atuou muito mal foram com esses 2 times encaixotando a saída de bola. Filipão e Mano Menezes fizeram isso muito bem. O Corinthians tem gás para fazer isso, porque isso demanda uns jogadores rápidos, velozes e que não se cansem? Para mim, não tem. Só que o Corinthians tem pretensão de fazer isso? Para mim, sim. O Corinthians dentro de casa não vai dar a bola pro Fluminense e explorar saídas em velocidade, como aconteceu em parte do jogo aqui no Maracanã. Então, vejo isso como algo meio temeroso, assim, vai ser um jogo de risco.
E num jogo de risco, eu já falando aqui, que a gente tem jogadores não muito confiáveis e mais novatos, entre aspas, nesse esquema, como é o caso de Iago Felipe, e problemáticos nessa saída de bola, como é o caso de Fábio e até do Caio Paulista. O Caio Paulista não tem um erro muito crasso, mas a gente sempre fica com medo. É um medo que eu tenho essa saída de bola do Fluminense. Mas, como eu falei, o Corinthians tem gás pra fazer isso. Se fizer e não resultar em gol no início do jogo, o quanto que isso complica a vida do Vitor Pereira pra reta final do primeiro tempo e pro segundo tempo. Isso a gente vai ver. Corinthians treinou pênaltis, tá? Isso é importante ser falado, tá? Na matéria lá do GE. Globo do Corinthians. Por mais que seja, pra mim, tá? Minha opinião sobre pênalti, muito mais costume e tranquilidade do que só treinamento. Acho que o treinamento ele precisa ir à prova num jogo pra poder fazer sentido a treinamento de pênalti. E habilidade também, né? Enfim. É importante o Fluminense ter treinado também. Sob o comando de Fernando Diniz, é importante dizer, eu falei lá no início sobre disputa de pênalti nessa temporada, e de fato, pênalti nessa temporada tem sido horrível pro Fluminense, Ganso tem acertado todos, mas Fred perdeu, já não tá mais, Cano perdeu na final do Carioca, e na Libertadores a gente viu o Felipe Melo, o William Bigode, perdendo pênaltis que não deveriam ser perdidos. E por lá, André fez. Sob o comando de Fernando Diniz, eu tô falando isso porque eu não sei se ele tem o hábito de treinar pênalti, em 2019, o desempenho foi muito ruim. A gente participou de 2 decisões por pênalti, bateu 8 e só fez 4, fez metade. A gente fez 3 contra o Santa Cruz e perdeu 1, Gilberto perdeu, se eu não tô enganado, e a gente bateu 4 também contra o Cruzeiro, fez 1 e perdeu 3, né? Naquela decisão, a gente viu pênalti na trave de Ganso e de Gilberto, a gente viu João Pedro, o Ganso já tinha perdido ao longo do jogo também. A gente só se classificou contra o Santa Cruz que o Rodolfo pegou, 2 e 1 foi pra fora. Então assim, pênalti é um problema, apesar de a gente ter um goleiro que é reconhecido por pegar pênaltis, etc., em que pese não ter muitas chances também nessa temporada, pegou lá contra o Milionários, mas não pegou nenhum contra o Olímpia, mas é um goleiro que a gente meio que olha assim e fala, pô, beleza, se bater os 5, talvez ele pegue um, é um goleiro que bota medo no adversário, como o Cássio bota. A gente olha pro campo e a gente não vê batedores. Quando eu boto a escalação aqui do lado, é uma das coisas que me preocupa. É óbvio, né? 5 jogadores desse daqui não vão terminar a partida. Mas olha pra esse lado aqui e assim, não sei, Cano não é batedor, é óbvio. A gente tem Ganso, Iago Felipe, que já bateu também, mas e aí? John Arias, Felipe Melo vai bater de novo? Enfim, não é algo simples não. Escalação provável do Corinthians, tá? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, mesma linha de defesa aqui do jogo aqui do Maracanã. Fausto Bera, Duqueiroz e Renato Augusto, também a trinca de meio de campo que atuou aqui no Maracanã. Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Vitor Pereira. No Fluminense, importante isso, tá? Tem 2 jogadores pendurados, Paulo Henrique Ganso e Manuel. Se tomarem cartão amarelo nessa partida e o Fluminense se classificar para a final, não atuam na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, tá? Então, Ganso e Manuel a gente tem que ficar de olho, caso a gente esteja se classificando, para que não tomem amarelo e não fiquem de fora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Arbitragem da partida será feita pelo senhor Anderson Daronco. E aí, parceiro, brother, qual é, meu irmão? Bombado, forte, uhul, educação física. Enfim, Anderson Daronco, toda vez que eu faço imitação, eu fico com vergonha dele. Como todo árbitro que se destaca, começa a ser martelado. Eu acho o Anderson Daronco um bom árbitro, tá? Mas eu acho complicado quando ele quer aparecer mais do que o jogo. Não sei se esse é um jogo desses de super mídia que ele gosta. Então, assim, não, desses mais conhecidos, né, atualmente o Klaus, o Wilton, é um dos que eu menos me irrita, assim. Mas, é óbvio, tem as mãos sujas de sangue em jogos do Fluminense, como, por exemplo, a Copa do Brasil do ano passado, onde não deu pênalti num lance meio absurdo no jogo contra o Atlético Mineiro. Não é um árbitro ótimo, né, mas considerando as possibilidades que a gente teria para esse jogo, Rafael Claus não poderia apitar, enfim, né, por causa de questão de estado. Não é das piores, assim, absurdas, não. Todo torcedor... É engraçado que eu vi tricolor reclamando e corintiano também, né, sobre Daronco. Enfim. Estarei na Neoquímica Arena. Estou gravando isso daqui à noite, na madrugada, na verdade, quinta-feira. E na hora do almoço, mais ou menos, no início da manhã, hora do almoço, vou lá
pra São Paulo. Meu voo sai por volta de 1h pouca da tarde do aeroporto pra poder ir lá pra São Paulo e volto ainda depois do jogo pra poder fazer a transmissão da partida. Então, 1 hora antes do jogo, estarei ao vivo, diretamente da Neoquímica Arena. Lá tem internet legal. Oba! Parabéns ao estádio. E a gente vai estar trazendo todas as impressões de lá. Tem live também na hora do almoço no Canal 20. Então, vai lá assistir o Canal 20. Beleza? Muito obrigado a todos. Meu Deus. Que não seja o último pré-jogo de Copa do Brasil. Vamos embora. 2-1, 2 gols de Cano. Valeu.